O acesso a Tristã da Cunha em 2026 exige uma viagem de quase uma semana por mar, partindo da cidade do Cabo, já que a ilha não possui pista de pouso para aeronaves comerciais ou de carga. Este pedaço de terra vulcânica, perdido no Atlântico Sul, a mais de 2.000 quilômetros da massa de terra habitada mais próxima, impõe aos seus cerca de 250 residentes uma rotina onde a logística é a própria essência da sobrevivência. A eletricidade é gerada quase inteiramente por motores a diesel que precisam ser abastecidos por navios que chegam de forma irregular, dependendo quase inteiramente da benevolência do mar, tornando a gestão de recursos energéticos uma preocupação constante que dita o ciclo do dia a dia local. Viver em Tristã significa entender que, se algo quebrar, seja um motor, um eletrodoméstico ou parte fundamental de um sistema de aquecimento, a peça de reposição pode levar meses para chegar, se é que chegará. Essa limitação forçou os habitantes a desenvolverem uma cultura de autossuficiência profunda e um espírito comunitário de fazer dar certo, que é raro no mundo moderno hiperconectado. Cada horta familiar, cada estoque de combustível nos fundos das casas e cada reserva de suprimentos essenciais é um capítulo de um manual de sobrevivência que passa de geração em geração, moldando a percepção de tempo e utilidade dos moradores. Quem entende a fragilidade desse cotidiano logo percebe que a verdadeira riqueza nesta ilha não se mede em moeda, mas em resiliência e estoque. A economia local sustenta-se sobre pilares restritos, sendo a exportação da lagosta de Tristã a espinha dorsal de todo o sistema financeiro da ilha. O molusco é valorizado internacionalmente por crescer em águas geladas e isoladas, garantindo uma fonte de renda que permite a importação do que a ilha não produz. Contudo, essa dependência de um único recurso é o que mantém a população em estado de alerta permanente. Se as condições climáticas impedem as barcas de pesca de sair por períodos prolongados, ou se uma mudança nos estoques pesqueiros ocorre, a estrutura de vida em Tristã da Cunha oscila. Essa vulnerabilidade define a identidade dos moradores e torna este canal, que investiga estruturas sociais de isolamento extremo, uma referência para quem deseja entender as margens da civilização moderna. Se essa análise das dinâmicas invisíveis de sobrevivência faz sentido para você, inscreva-se abaixo para acompanhar a continuidade deste mapeamento logístico de Tristã, garantindo que o algoritmo entregue as próximas atualizações desta investigação diretamente no seu feed. O cotidiano doméstico, em pleno ano de 2026, é marcado por uma transição lenta entre o legado britânico das tradições insulares e a necessidade de adaptação tecnológica. A internet, embora funcional, é um serviço de largura de banda limitada, que serve mais como um canal vital de emergência do que como uma ferramenta de lazer ou consumo de mídia massiva. Isso altera a forma como o entretenimento e a informação circulam. O rádio ainda possui uma relevância que já foi esquecida no continente, atuando como o verdadeiro sistema nervoso central da comunicação local. Para um observador externo, parece um retorno a décadas passadas, mas na realidade é uma forma de vida otimizada para quem sabe que um cabo de fibra ótica submarino não é uma garantia de estabilidade, e sim um luxo que pode falhar em qualquer tempestade do Atlântico. A agricultura, feita nas encostas férteis de The Patches, constitui a base alimentar diária. As batatas, em particular, formam a base da dieta tristanense, uma memória viva de tempos em que a interrupção total das linhas de suprimento não era uma possibilidade remota, mas uma constante ameaça. Cada família mantém seus talhões, e a técnica de cultivo preserva o que se pode chamar de soberania alimentar forçada.
Pense no desafio constante de manter um solo produtivo em um terreno de formação puramente vulcânica, sob ventos que cortam a ilha com uma velocidade que impediria o cultivo convencional na maior parte das regiões temperadas. Essa engenharia agrícola, baseada na observação minuciosa do vento e da umidade, é possivelmente uma das formas de sobrevivência mais refinadas que ainda existem na atualidade. Existe um detalhe, ignorado pela maioria das pessoas que romantizam a vida em ilhas remotas: o custo da saúde mental e do isolamento prolongado. A rotatividade de pessoas em Tristã é virtualmente inexistente, o que significa que o tecido social é composto pelas mesmas famílias há décadas, possivelmente séculos, com uma endogamia genealógica que trouxe desafios médicos únicos, documentados por estudos científicos ao longo do último século. A gestão desses desafios é interna, silenciosa e baseada em uma estrutura social onde o conflito deve ser resolvido rapidamente, pois não há para onde se retirar e não há como mudar de círculo social. O viver em comunidade, aqui, não é uma escolha política ou uma preferência de estilo de vida, é a premissa única sob a qual a sobrevivência física é possível. Quem sobrevive em Tristã precisa, antes de tudo, saber habitar a convivência. Ao considerarmos o impacto do aquecimento das águas globais em 2026, a pergunta que surge nos grupos de pesquisa climática é quão resiliente esse ecossistema humano pode permanecer. As rotas de migração das espécies marítimas, como as próprias lagostas, começam a mostrar sinais de alteração, e qualquer movimento para o sul, para águas mais frias, poderia desmantelar a economia da ilha em uma única geração. É esse tipo de incerteza estrutural que torna o monitoramento de Tristã da Cunha um estudo de caso fundamental para pesquisadores da economia de subsistência. Compreender por que essas pessoas escolhem permanecer nesse isolamento geográfico extremo, mesmo diante de variáveis ambientais tão instáveis, revela o quanto a cultura e a história superam a lógica da facilidade urbana. Quem acompanha esse tipo de investigação sabe que a resposta nem sempre está nos números de exportação, mas nas relações intangíveis que os moradores cultivam entre si e com a terra. A logística de descarte de resíduos é outro exemplo de como a vida na ilha foge aos padrões que consideramos normais. Em metrópoles, o lixo desaparece assim que é colocado na calçada. Em Tristã da Cunha, ele é um problema tangível que ocupa espaço real, exige gerenciamento inteligente e não possui destino final além do que a própria ilha consegue processar ou estocar. A mentalidade aqui é de uso integral. Embalagens são reutilizadas até o limite da exaustão. Componentes metálicos são estocados por décadas, esperando o momento em que se tornem a base para um conserto doméstico essencial. O desperdício, como conceito, é inexistente. É uma economia circular que nasceu não por apelo ecológico moderno, mas por necessidade brutal de conservação de recursos. Se você analisar o fluxo de chegada de navios ao longo dos últimos meses de 2026, verá um padrão de dependência que desafia as pretensões de autonomia da ilha. Sem o navio de suprimentos trimestral, a estocagem de itens não perecíveis, medicamentos e combustível de alta qualidade seria esgotada em poucas semanas. Essa tensão constante entre a vontade de viver no limite do mapa e a dependência técnica de um mundo externo, muitas vezes invisível até o momento do descarregamento, cria uma psicologia coletiva específica, a da espera ativa. O tristanense não espera de braços cruzados. Ele prepara a terra, conserta o telhado e organiza o armazém exatamente para quando o navio aparecer no horizonte, o sistema estar pronto para receber o que é vital e dispensar o que é supérfluo.
O papel do Conselho da Ilha reflete essa necessidade de governança direta. Diferente de grandes estados, onde a política é uma abstração feita em gabinetes distantes, a administração de Tristan é visceral. As decisões sobre o uso da terra, a divisão dos ganhos da pesca e a manutenção da infraestrutura de energia são feitas por quem vive o impacto dessas escolhas. Não existe uma burocracia que impeça a resolução de um problema urgente. Quando algo precisa ser consertado, o esforço coletivo é convocado. Esta forma de organização social, quase uma comuna de sobrevivência mantida sob a bandeira britânica, oferece uma das lições mais valiosas sobre a eficácia de grupos pequenos em ambientes hostis. É quase como se, ao reduzir a escala, a sociedade humana recuperasse uma capacidade de resolução que o gigantismo do século XXI perdeu. O custo social da manutenção desse modo de vida envolve, contudo, a aceitação de um ritmo de vida que muitos considerariam entediante ou excessivamente restritivo. Não há eventos. Não há a pulsação frenética do consumo, e o horizonte é sempre o mesmo. O encontro infinito do azul do oceano com o cinza vulcânico dos rochedos. A estabilidade emocional dos residentes depende da habilidade de encontrar propósito na repetição diária. A disciplina que um pescador aplica para revisar seus cabos antes de uma investida no mar é a mesma que uma família aplica na organização dos seus suprimentos de inverno. É a valorização de cada objeto, cada minuto de sol, cada litro de água potável que é captado diretamente das fontes das encostas. Se a complexidade da nossa vida no continente muitas vezes nos cega para o essencial, a rotina de Tristan é o choque de realidade necessário para resgatar a perspectiva sobre o que é, de fato, indispensável. Essa é uma investigação que se move pelas bordas do que conhecemos como sociedade organizada. Se você chegou até aqui, já entende por que este é um conteúdo que exige uma atenção diferente e por que a sua inscrição no canal faz toda a diferença para mantermos esse nível de análise sem as distrações que inundam as redes sociais hoje. O próximo passo da nossa investigação, a ser tratado na continuação deste estudo, envolve a análise técnica da resistência arquitetônica das habitações locais contra ventos categoria vendaval que atingem a ilha com uma frequência alarmante. Um mecanismo de sobrevivência que pouca gente no hemisfério norte consegue dimensionar. Entender a fundação dessas casas é entender, em última instância, a própria fundação da persistência humana neste ponto remoto do globo. O isolamento de Tristan da Cunha não é apenas uma coordenada no mapa, é um filtro biológico e social que molda o que pode ou não florescer ali. Quando se fala em sobrevivência nesse ponto específico do Atlântico Sul, o debate precisa sair da ideia de carência e migrar para a estratégia de adaptação. Imagine um sistema de estoque que não pode ser reabastecido sob demanda. No continente, a falha na entrega de um componente eletrônico ou de um item doméstico gera um transtorno contornável. Em Tristan, a falta de uma peça de motor, de um parafuso específico ou de uma ferramenta de jardinagem pode representar a paralisação de um ciclo inteiro de subsistência. A resiliência, portanto, não é uma virtude abstrata, mas uma prática diária de engenharia reversa. Tudo tem mais de uma utilidade e o ciclo de vida dos materiais é estendido ao limite absoluto, muito além do que as convenções de consumo globais determinariam como vida útil. Essa cultura do reaproveitamento é o pilar que sustenta o cotidiano diante de uma economia que depende quase exclusivamente da exploração responsável da lagosta de Tristan, um crustáceo que habita as águas ricas e frias ao redor dos arquipélagos, mas cujo mercado está a milhares de quilômetros de distância.
A sobrevivência aqui é um exercício de paciência geográfica. Se uma tempestade fecha o porto natural durante semanas, o ritmo biológico da ilha deve se ajustar à ausência de comunicação com o exterior. Não é um estado de exceção, é a norma. Compreender esse equilíbrio é talvez o teste mais rigoroso para qualquer espectador que ainda se questione sobre o real significado de autonomia em um mundo interconectado. Quem busca entender essas engrenagens fundamentais sabe que este canal é o espaço de reflexão dedicado a essa profundidade, e se esse tipo de análise toca em pontos que você raramente encontra em vídeos comuns, garanta sua inscrição pelo link abaixo. É a única forma de o algoritmo entregar a continuação dessa série direto na sua tela, sem que você perca a conexão dessa investigação. Ao observar a estrutura habitacional, percebe-se que as casas em Tristan não são construídas para o conforto passageiro ou para o apelo estético de fachada. Elas são fortificações de madeira e pedra desenhadas para combater um inimigo que nunca descansa: o vento. Em momentos de ventos de rajada, a atmosfera ao redor dos rochedos cria um efeito de túnel que desafia qualquer padrão de construção residencial encontrado em áreas urbanas. Uma habitação ali exige que a fundação seja parte da própria paisagem geológica. Há uma inteligência coletiva nas inclinações dos telhados e no posicionamento das janelas, que raramente se abrem para o lado de onde sopram as rajadas mais agressivas. Pensar na arquitetura de Tristan é pensar na arquitetura do medo domado pelo hábito. Cada prego é um ponto de ancoragem contra o imprevisível. Ninguém ali constrói uma casa pensando na revenda. Constrói-se uma casa pensando em gerações, porque no isolamento radical, a sucessão é a única forma de garantir a permanência da própria espécie naquele rochedo. A gestão da água, outro tema central, revela o nível de integração com a natureza que seria considerado um retrocesso tecnológico em outros locais, mas que, sob a ótica da sobrevivência, é a tecnologia mais avançada disponível. Não há uma rede de saneamento massificada com tanques de tratamento complexos. A água corre das encostas do pico vulcânico direto para os sistemas de coleta domésticos, num ciclo de filtragem natural que exige monitoramento constante por parte dos habitantes. Quando o clima seca ou quando as fontes nas encostas apresentam instabilidade, a responsabilidade de conservação recai sobre cada habitante. O desperdício não é apenas um mau hábito. Em Tristan, o desperdício é um erro de cálculo que pode custar a normalidade da semana. A comparação com o estilo de vida metropolitano é inevitável. Enquanto a maioria das pessoas vive sob a ilusão de que recursos são inesgotáveis, pela simples presença de uma torneira, o habitante desse arquipélago enxerga a trajetória daquela água desde a nuvem até o copo. É uma clareza sobre a origem das coisas que muitos de nós esquecemos totalmente. Considere o impacto psicológico dessa repetição. Em grandes centros, somos bombardeados por estímulos novos, novidades que tentam capturar nossa atenção por poucos segundos. Em Tristan, a novidade é a mudança na coloração do mar ou a chegada de uma ave migratória diferente. A mente, privada de estímulos de alta dopamina, busca satisfação no detalhe, no reparo bem executado de um barco, na colheita bem-sucedida das batatas nas encostas protegidas ou na manutenção dos muros de pedra que protegem o gado. O tédio, muitas vezes visto como um inimigo no mundo moderno, em Tristan, funciona como um estado de prontidão. A calmaria não é sinal de que nada está acontecendo. É a evidência de que tudo está sob controle. Se não há nada acontecendo, é porque as engrenagens da ilha estão funcionando como deveriam. Esse contraponto é vital para quem busca sentido além do barulho.
É por essa clareza que quem nos acompanha entende que o valor de um conteúdo como este reside justamente em nos forçar a parar e olhar para o que o resto do mundo ignora completamente. Se você tem apreciado essa imersão, deixe seu comentário curto sobre o que mais lhe surpreende na resiliência tristanense. Isso é fundamental para que saibamos exatamente quais aspectos da sobrevivência na ilha você quer que detalhemos no próximo desdobramento. O papel do coletivo aqui não é um ideal político, é uma necessidade operacional. Ninguém sobrevive de forma individualizada em Tristã de Cunha. A pesca, as trocas de serviços e até a infraestrutura básica são mantidas por um consenso que se estabeleceu ao longo dos séculos. Não existem grandes corporações gerenciando os problemas, nem serviços públicos especializados que podem ser chamados pelo celular para resolver um vazamento. Se um trator quebra, o mecânico não é alguém chamado de outra cidade, é alguém da vizinhança que herdou o saber prático e as peças necessárias para fazer a máquina voltar a rodar. Essa confiança absoluta na capacidade técnica e na disposição do outro é o tecido conjuntivo dessa sociedade. Se a base desse tecido for rompida, a própria viabilidade da ilha é posta em xeque. É uma lição de dependência mútua que desafia a ideia moderna de que somos indivíduos autossuficientes que precisam apenas de uma conexão de internet e de entrega de alimentos a domicílio. Ao analisar o que compõe o dia a dia dessa população, percebemos que o sistema de valores deles se inverteu comparado ao nosso. O sucesso não é medido pela ascensão em uma carreira ou pelo acúmulo de bens digitais, mas pela capacidade de ler os sinais do tempo e se preparar para os ciclos da Terra. A observação constante da barometria, o conhecimento acumulado sobre as correntes marítimas e a habilidade de ler o comportamento dos animais são as verdadeiras moedas de troca de prestígio social. Alguém que domina a navegação local, ou que conhece os melhores locais para proteger as colheitas das intempéries de salitre, é a figura que mantém a estrutura social coesa. Sem esse conhecimento ancestral, a ilha simplesmente pararia. Entender esse fluxo é perceber que a sobrevivência, quando reduzida à sua forma mais bruta, volta para a base do que nos fez humanos há milhares de anos: a observação, a memória e a cooperação. Ainda há uma camada que precisamos dissecar. Como essa cultura reage às novas gerações e o que acontece quando o jovem, exposto digitalmente ao resto do mundo, sente o choque entre a necessidade de sobrevivência na ilha e a possibilidade de uma vida acelerada no continente. Essa transição entre o arcaico e o moderno, que acontece dentro da cabeça de cada habitante jovem na ilha, é o próximo ponto crítico da nossa investigação. A tensão não está apenas na rocha vulcânica que eles habitam, mas na própria psique daquele que escolhe ficar ou partir. Antes de entrarmos nessa análise do conflito de gerações e no impacto da modernidade que tenta invadir Tristã pela rede de comunicações, é preciso consolidar o que já descobrimos aqui. A estabilidade de uma comunidade não reside na tecnologia que usa, mas na profundidade do pacto que cada integrante faz com o coletivo. É esse compromisso implícito que separa a permanência do abandono. O que acontece nos bastidores desse isolamento, porém, é algo que pouca gente consegue enxergar por falta de acesso direto aos relatos e estudos de campo sobre o terreno geológico ali presente. Existe uma técnica específica, quase artesanal, utilizada para selar as residências de modo que o salitre marinho, um agente corrosivo de primeira ordem, não destrua as estruturas em menos de uma década. Essa técnica não está em manuais da internet. É um segredo da ilha, passado via observação prática, uma forma de proteção que, se ignorada, faria com que Tristã fosse uma ilha de ruínas e não uma ilha de lares.
Entender essa resistência química e estrutural é o que separa um pesquisador curioso de alguém que apenas olha para fotos e tira conclusões superficiais. Esse é o tipo de detalhe que preparamos para a sequência de nossa investigação. Cada dia que você passa sem olhar para modelos de sobrevivência como este, você reforça a visão de que a vida moderna é a única alternativa viável. Mas a existência de Tristan da Cunha é a prova física de que há outras formas de caminhar sobre este planeta. A pergunta que deve ficar guardada enquanto você processa cada dado que exploramos é o que exatamente na sua rotina atual é essencial e o que é apenas ruído decorrente de um sistema que você mal compreende, mas que se acostumou a obedecer sem questionar. A resposta não virá de um estudo, mas da observação do seu próprio comportamento após perceber a disparidade entre o seu modo de vida e a persistência absoluta que acontece nas coordenadas 37 graus sul, 12 graus oeste. Se essa provocação ressoa com você, o caminho está aberto para continuarmos no próximo vídeo, onde vamos além da arquitetura e entraremos na biopolítica desse isolamento geográfico. A persistência da vida naquelas coordenadas não se sustenta apenas na conservação das paredes das casas. Existe um mecanismo invisível, quase biológico, que rege a interação da pequena comunidade com a escassez de recursos. Quando navios cargueiros levam meses para chegar, carregando o que a terra vulcânica não pode produzir, a unidade de medida do sucesso não é o acúmulo de capital, mas a gestão do tempo e a tolerância ao desperdício. Imagine um cenário onde cada grama de um metal ou cada litro de combustível possui um valor fixo de sobrevivência. Se uma peça de maquinaria agrícola se quebra, não existe a opção de compra rápida no mercado local, muito menos um serviço técnico especializado disponível no continente vizinho. O conserto torna-se uma operação de engenharia reversa. Quem vive ali aprende a ver um objeto não pelo seu propósito final, mas pelo potencial de cada uma de suas partes separadas. Essa percepção é uma faculdade cognitiva desenvolvida na prática, um antídoto contra a mentalidade descartável das grandes metrópoles que, se for comparado em larga escala, revela o tamanho da nossa fragilidade sistêmica. Muitos que observam Tristan apenas através do lente de satélite ou de artigos superficiais, falham em perceber que essa ilha não sobrevive apesar do isolamento, mas por causa dele. O isolamento, neste contexto geográfico, atua como um filtro que exclui o excesso e purifica a necessidade. Enquanto grandes centros urbanos dependem de cadeias de suprimentos globais, cujas interrupções são capazes de gerar colapsos em meras 72 horas, a rotina sul-atlântica desenha um modelo onde a autonomia não é um objetivo abstrato, mas o estado padrão de vigília. Entender a disparidade entre essa soberania local e a nossa interdependência globalizada é o passo fundamental para quem deseja desvendar o que realmente mantém Tristan da Cunha existindo no mapa. Aqueles que entendem o valor desse conhecimento e sabem que o algoritmo dificilmente entregará conteúdos que questionam as bases da nossa civilização, costumam se inscrever no canal, garantindo que o acesso a essa linha de investigação não se perca no mar de informações efêmeras que inundam a plataforma todos os dias. O link para esse registro direto encontra-se abaixo, no primeiro comentário fixado. A biopolítica desse isolamento, termo que evoca o controle sobre a própria existência em um território restrito, manifesta-se também na gestão do solo. A agricultura em solo vulcânico não é uma atividade de lazer. É um jogo de paciência com as estações. O agricultor precisa ler os sinais da terra com a precisão de um sismógrafo. O vento, carregado de salitre, molda a altura das plantas e a resistência das espécies escolhidas.
Se você plantasse as mesmas sementes das estufas controladas de outros climas, elas sucumbiriam à primeira tempestade. Há um processo seletivo, quase invisível, que refina o que pode prosperar naquele ecossistema. Esse processo acaba por criar uma barreira natural contra a invasão de espécies externas que, por terem crescido em ambientes ideais, seriam incapazes de sustentar a dureza daquele solo. Pense nisso como uma metáfora para a própria resiliência mental, o que nos mantém íntegros sob pressão, o que é descartado pelo tempo e o que é consolidado pela prática diária. Observar a forma como o trabalho é organizado, sem a mediação de grandes estruturas corporativas, é presenciar um retorno ao essencialismo. O valor de uma tarefa é medido pela sua utilidade imediata para o coletivo. Isso não significa ausência de conflito ou de hierarquia, mas sim que o conflito tem um custo altíssimo. Quando o outro é sua única opção de suporte em uma emergência de saúde ou em um desastre climático, a tolerância ao comportamento disruptivo diminui drasticamente. O comportamento humano é moldado pela necessidade de coesão, criando um tecido social cujas fibras são extremamente difíceis de romper. Para quem acompanha essa investigação mais profunda, fica claro que a pergunta não é como eles sobrevivem, mas como a nossa estrutura social, baseada na ilusão de que sempre haverá uma saída externa, nos impediu de desenvolver competências similares de autonomia local. Se este ponto específico despertou uma nova camada de reflexão, considere sua inscrição como um sinal de que a busca pela verdade investigativa é um caminho que estamos percorrendo juntos. A análise da dieta, por exemplo, oferece um visado empírico sobre a dependência geográfica. A dependência de produtos locais, como a lagosta de Tristan, famosa internacionalmente por sua qualidade, não é uma escolha de mercado, mas uma adequação aos ciclos da vida marinha. Qualquer variação brusca na temperatura das correntes, algo que os moradores acompanham com uma atenção quase cerimonial, tem o poder de alterar drasticamente as opções de consumo. Enquanto no continente, a oferta nas prateleiras dos supermercados permanece constante, alimentada por uma logística que ignora as variações sazonais. O morador de Tristan vive em uma dança constante com a incerteza. Isso gera uma forma de inteligência adaptativa que poucas vezes é registrada em manuais de economia, mas que na prática define a diferença entre a escassez e a privação severa. Cada movimento que é feito ali é um exercício contínuo de avaliação de risco. E é justamente esse controle sobre a margem de erro que transforma uma rocha isolada no meio do Oceano Atlântico num laboratório vivo de soberania. Aqueles que se prendem à ideia de que o conforto é sinônimo de segurança, ao confrontarem a realidade desta rotina, experimentam um desconforto cognitivo necessário. A história recente da ilha, marcada por evacuações forçadas e retornos obstinados, é um capítulo que ainda não exploramos a fundo, pois exige a compreensão da ligação emocional com o território. O desejo de pertencer, quando levado ao limite, sobrepõe-se à racionalidade dos modelos de desenvolvimento. Existe algo no terreno, na forma como o vento bate no basalto da encosta, que retém as pessoas ali, mesmo quando a opção pelo abandono seria a mais lógica e menos custosa do ponto de vista do bem-estar material. Essa teimosia geográfica é, na verdade, uma das forças motoras mais potentes da experiência humana. Aprofundar-se nisso é despir a realidade do romantismo que a mídia costuma imprimir, focando exclusivamente na dureza da sobrevivência e na engenharia social que torna a permanência possível. Para garantir que a próxima parte desse aprofundamento chegue até você sem as interferências do sistema de recomendação, que prioriza o entretenimento rápido em vez da análise profunda,
Certifique-se de que a sua inscrição no canal está ativa. Essa pequena ação não apenas fortalece a continuidade desta série, mas sinaliza para a plataforma que o conteúdo de investigação, focado em temas de resistência e geopolítica isolada, possui um público que valoriza o tempo de exposição e a densidade de fatos. A cada vídeo que publicamos, estamos construindo um registro detalhado que foge do óbvio. Quem chega até aqui e deixa um comentário, breve que seja, ajudando a espalhar essa reflexão, contribui diretamente para a longevidade deste projeto. No próximo passo, vamos destrinchar como a estrutura de poder dentro da ilha lida com as crises que vêm de fora. Um ângulo que poucos observadores externos se deram ao trabalho de investigar e que conecta a logística de suprimentos à manutenção da coesão interna. A logística de abastecimento em Tristã da Cunha não é meramente um desafio de frete, é a própria definição de pulso vital. Quando o navio mercante, o único elo com a cidade do Cabo, atraca a milhares de quilômetros de qualquer outra massa de terra, ele não está apenas descarregando combustível ou peças de reposição. Ele está validando a viabilidade de um modelo social que, em termos estritamente econômicos, é uma anomalia persistente. A dependência quase absoluta de ciclos de entregas semestrais, ou quando o clima permite, transforma a administração da escassez em uma forma de governo. Não há espaço para o desperdício, pois o excesso não é um luxo. É uma falha de planejamento que pode custar a normalidade das operações durante os meses de inverno. O estoque não é apenas um inventário, é a materialização de uma estratégia de risco onde cada lata de alimento e cada bateria de reserva contam. O controle desse fluxo de entrada reflete como a comunidade gerencia sua autonomia frente ao que vem de fora. Existe uma rigidez quase institucional no recebimento de cargas, fruto de décadas de aprendizado sobre o que acontece quando o estoque falha. Imagine por um momento uma pequena comunidade isolada, onde o atraso de uma única peça mecânica de trator pode interromper o escoamento de toda a produção da temporada. A falha técnica torna-se, então, uma crise existencial, exigindo que os habitantes dominem múltiplas habilidades de reparo. Essa polivalência não é uma escolha vocacional, é uma exigência da geografia. Se você se interessa por entender como sociedades tão extremas mantêm sua coesão, esse é o tipo de análise técnica que exploramos aqui regularmente. Para não perder os desdobramentos sobre como essa engenharia social lida com imprevistos, certifique-se de que sua inscrição no canal está ativa através do link na descrição. Essa autonomia forçada gera, inevitavelmente, uma hierarquia baseada no conhecimento prático. Diferente dos grandes centros urbanos, onde a especialização define o status, em Tristã da Cunha, o valor de um indivíduo para o coletivo reside em sua capacidade de mitigar o isolamento. O eletricista que conhece o improviso, o agricultor que entende o ciclo do basalto, o mecânico que faz funcionar o que seria considerado sucata em qualquer outro lugar, eles são os verdadeiros pilares da resiliência local. A estrutura de poder não é vertical no sentido burocrático clássico. Ela é rotativa e consultiva. As decisões importantes sobre o manejo dos recursos são debatidas em espaços que privilegiam a experiência acumulada por gerações. É o avesso da burocracia ineficiente das capitais continentais. Aqui, se o problema afeta a vida, ele precisa ser resolvido no tempo em que a sobrevivência exige. A vulnerabilidade, entretanto, acompanha cada vitória sobre o isolamento. Existe um risco inerente, um medo silencioso sobre o que aconteceria em uma falha prolongada de comunicação ou transporte, um colapso na cadeia logística que forçasse uma sobrevivência de subsistência absoluta.
Essa possibilidade, embora remota, é o que mantém o planejamento insular em um estado de vigília constante. Não estamos falando de uma utopia romântica sobre isolamento, mas de uma estrutura de vigilância interna sobre o consumo, o gasto de energia e a manutenção da infraestrutura de telecomunicações. Cada cabo instalado e cada gerador mantido é um ato de rebeldia contra a insignificância geográfica. A eficácia desse sistema de autogestão é um objeto de estudo fascinante, pois demonstra que, mesmo com recursos limitados, a coesão de grupo, quando ancorada na sobrevivência imediata, é mais resistente do que qualquer rede de proteção estatal distante. Ao observar a forma como as decisões são tomadas, percebe-se um descompasso interessante entre o olhar externo e a realidade local. Enquanto o mundo exterior projeta sobre a ilha uma imagem de vulnerabilidade, vendo nela apenas um lugar carente de modernidade, a vivência local subverte isso. Para eles, a modernidade é algo que deve ser importado apenas na medida do estritamente necessário para manter o equilíbrio. Esse filtro seletivo é uma forma poderosa de proteção cultural e física. Muitas sociedades, em sua busca frenética por integração tecnológica, perdem a capacidade de viver do que têm à mão. Tristan da Cunha, por imposição física, nunca pôde se dar ao luxo dessa dispersão de energias. Eles focaram no que é fundamental. E essa é uma lição de economia de recursos que faria muitos planejadores urbanos repensarem seus modelos. Ainda há, contudo, o fator humano que a logística não consegue prever com exatidão. Por mais calculada que seja a distribuição de mantimentos, por mais otimizado que seja o uso do terreno arável, a sobrevivência é um exercício diário de adaptação psicológica. Como manter o ânimo quando o navio de suprimentos não consegue atracar devido a uma tempestade que se estende por semanas? Essa é a fronteira final da sobrevivência, a força mental. A rotina, nesse sentido, cumpre um papel quase terapêutico, estruturando o caos inerente ao clima e garantindo que, independentemente da condição meteorológica, as necessidades básicas sejam atendidas com uma normalidade quase mecânica. Se esse tipo de observação sobre a psicologia das sociedades isoladas ressoa com você, o comentário logo abaixo serve para deixar registrado qual o aspecto da vivência nessas condições você acha mais curioso. É a partir do diálogo técnico com quem acompanha o canal que refinamos a próxima etapa dessa investigação. O isolamento é um lente de aumento sobre as tensões sociais normais de qualquer lugar. Em um continente, conflitos podem ser mitigados pelo distanciamento físico ou pela troca de ambientes. Em uma ilha, o atrito é contínuo, o que exige um nível de polidez e de regras tácitas de convivência que, para um visitante, pareceriam excessivamente formais ou contidas. A gestão de crises de relacionamento é tão essencial para a sobrevivência quanto a manutenção dos barcos de pesca. Entender essa dinâmica nos permite captar por que certas normas sociais foram estabelecidas e como elas impedem que o isolamento se transforme em desintegração social. Não se trata apenas de sobreviver ao ambiente, mas de sobreviver a si mesmos e aos outros em um círculo onde a saída não é uma opção imediata. Continuando essa análise, o próximo passo crucial é investigar como a transição geracional está lidando com o acesso facilitado à informação digital global, enquanto o acesso físico ao território continua sendo o desafio mais restritivo. Como o conhecimento do lá fora influencia a decisão dos jovens de permanecer ou partir. Esse é um dilema que afeta o futuro de qualquer economia remota. Ao analisar como essa tensão entre o desejo de expansão e a necessidade de preservação da base populacional é manejada pelas autoridades, começamos a entender o verdadeiro preço da longevidade de uma ilha como esta.
Não é um debate apenas sobre logística, é um debate sobre identidade territorial contra a pressão da homogeneização global. O que está em jogo não é apenas a manutenção de um posto avançado, mas a preservação de um dos últimos exemplos reais de autogoverno, baseada estritamente na capacidade de manter o chão sob os pés, mesmo que a tempestade queira levá-lo. A sustentabilidade desse estilo de vida em 2026 não depende mais apenas do cultivo de batatas ou da pesca da lagosta, que sempre foram o alicerce econômico de Tristã da Cunha. Hoje, o desafio real é a gestão da expectativa. Enquanto a fibra ótica e a internet de baixa órbita derrubam as barreiras digitais, a distância física permanece a mesma. O jovem habitante da ilha consome a mesma cultura global que qualquer pessoa em uma metrópole, mas ao olhar pela janela, vê o horizonte inalterado do Atlântico Sul. Essa dissonância cognitiva é a força que molda as novas decisões de estadia. Manter a coesão de um grupo de menos de 300 pessoas exige agora uma habilidade política que vai além da administração dos recursos. Trata-se de criar uma narrativa de valor que torne o custo do isolamento compensável pela soberania da rotina e pela qualidade dos laços humanos. Se você acompanhou essa investigação até aqui, compreende que o futuro dessas pequenas comunidades não é um relicário de museu, mas um experimento constante de resiliência humana diante de um mundo hiperconectado. Quem percebe o peso de manter uma cultura íntegra em um mar tão vasto, entende porque este é um dos conteúdos mais densos que já produzimos. Se essa reflexão ressoa com o seu interesse por estruturas de sobrevivência pouco convencionais, considere inscrever-se agora. O link está logo abaixo e garante que você não perca o desdobramento onde analisaremos como a tecnologia, em vez de isolar ainda mais, está sendo usada como a única boia de salvação para esses territórios distantes. No fim das contas, a sobrevivência em Tristã não é sobre o quanto de mercadorias chegam no próximo barco, mas sobre quanto sentido a comunidade consegue produzir em cada dia. O sucesso desse modelo não se mede por indicadores tradicionais de crescimento, mas pela capacidade de um grupo minúsculo decidir todos os anos que o seu pequeno rochedo no meio do oceano ainda é o lugar que eles chamam de lar. A pergunta que define o próximo século para eles, e talvez para o restante do mundo, não é se eles podem partir, mas por que eles escolhem ficar, mesmo quando o mundo inteiro, do lado de fora da tela, grita que o isolamento é uma fraqueza. É nesse ponto de intersecção entre a necessidade técnica e a vontade identitária que a sobrevivência se torna, finalmente, uma escolha consciente. Caso você tenha reflexões sobre o custo de manter tradições em tempos de globalização instantânea, o espaço de comentários está aberto para o debate.